eles estão no rolê diariamente e aquilo ali é a rotina deles. Eles caíram ontem, quando eles sarar, eles vão estar de novo no rolê, você pode ter certeza. Bicho nota 10, poluição visual e anarquia. União provoca espanto em plena luz do dia. Oba, oi, tchau, bocados e aqui estamos. Prensou e passou mal, teto preto já pintamos. Os sacana, os pilantra, os que te engana, os tira onda, os anti-onda, olha só que bacana. O bicho era o vício, mais um risco, muro cinza. Grabicho, trapiche, pular de ponta, picho ninja. K5 e mais 5 subiram na telha de zinco. Não brinco, tá escrito rota e por isso eu trinco. Faminto, fabrico os raps com o que sinto. Tá vindo os loucos da área e por isso eu brindo. Com a lata sem nota na madruga, vários que roda. Ingrata se joga nessa corrida, não tem moda. Os bico entupido não vão apagar o sissi. Os amigos envolvidos vão saber do que se trata isso aqui. Então, na verdade, não existe só a diferença entre grafite e pichação, né? A galera acha que só existe dois lados. O lado do grafiteiro, o lado do artista plástico, né? E da pichação, mas na verdade é bem mais do que isso. Dentro do próprio grafite, é tudo grafite, né, na verdade. É só no Brasil que tem essa diferença entre grafite e pichação aí. Então, é uma parada legal, né, quando acontece coisas desse tipo assim. Um evento como hoje aqui, que tá no centro da cidade, uma visibilidade legal, em parceria com pessoas assim que, digamos assim, estão em um nível da sociedade um pouco mais elevado, assim, dá uma visibilidade melhor assim no grafite e quebra alguns parâmetros assim, né, do que é arte, o que não é arte, o que é ilegal, o que é legal. Cara, é sempre bom o público, né, cara? O pessoal apoia, o pessoal gosta, tira foto, elogia, entendeu? Tipo, isso aí pra nós é gratificante, entendeu? Não que a gente faz pra alguém, entendeu? A gente faz pra nós mesmos, mas deixa assim, tipo, nada, digamos assim, não é nada pra ficar se exibindo, entendeu? Mas a galera gosta, a gente faz pra comunidade. Se tá na rua, mano, é pra qualquer um, entendeu? Então, se o pessoal gosta, o pessoal se reúne, eu acho que é importante. Quanto mais gente prestigiando e fortalecendo é importante, né? Como o Bob do Crop, em 3 portais de aço eu tô vendo. Vou riscar o topo do prédio como os bichos do alvo no centro. Ágeis e avenidas, pontes e transversais. Sobreviver mais de uma década como bichos anormais. Grafite do simplesmente doce ou cien. Se eu contar quantos eu já vi, aposto são mais de 100. O trem amanhece, foi pintado, vaga o principal. O ataque é tão normal quanto o correr do municipal. Tem o segurança, aguenta a dança dos... Cara, acho que evento nunca é demais, tá ligado? É uma correria a mais, assim, e tal. Você perde algumas noites de sono, até conseguir formar tudo, conseguir apoio e tal. Mas eu acho que é isso aí que você tá vendo aí, né, mano? É aquela correria que faz valer a pena. Queira ou não, é uma cidade que ganha com isso, né, cara? A cidade, o povo, a galera reunida, o hip hop crescendo cada vez mais, tá ligado? Vai perguntar por dose, hein? Qual é a dose? Se é de tinta da lata de spray ou rap é overdose, virose, tem mosca e o pipe, que Deus o tenha. Cabo de vassoura, galão 18 litros, e a polícia não venha. Tá no terceiro andar do Jeguerê pra você ver se a rua tá no osso. Não tem pra onde correr, tem a cara do Dang, lambe na cara do... Então, dentro do próprio grafite existem várias vertentes, né? Existe a pichação de vulgo, existe a pichação de protesto, existe o bombe, que é um grafite bem mais simples. Então você chega, deixa a tua logomarca ali, espalha essa logomarca igual pela cidade inteira, variando as cores, às vezes variando um pouquinho o letreiro ali, mas é basicamente variando apenas isso. O grafite não, o grafite, cada parede você tem que criar um grafite para aquela parede ali. Então você vai bolar um painel exclusivo para aquela parede ali. Bombe é bem diferente. Então você quer espalhar a tua marca pela cidade inteira, bem simples, chegar a fazer, porque normalmente é sem autorização, né? Então você tem que chegar, já fazer e sair. Mesma coisa que pichação. Pichação também você quer espalhar ela pela cidade inteira, sem legalização, né? Óbvio. E existe o grapicho, que é uma mistura entre pichação e digamos assim, grafite, porque é um picho mais elaborado, com sombras, vai ter efeito de luz ali,
sub, é como se fosse uma pichação um pouco mais colorida, assim. Existe personagem, existe art style, então o grafite não é só o grafite ou pichação, é muito mais que isso, né? Existe também, por exemplo, pichação assim com extintor, né? Que é bem diferente da pichação com spray. A pichação com spray você procura fazer um traço reto, quanto mais reto, mais vão elogiar teu picho, né? Ou procurar fazer no topo de um edifício. Pichação com extintor é totalmente ao contrário. Você quer fazer um traço de qualquer jeito, o jeito que sair tá bom, alto, o tamanho, rápido e que faça um estrago bem maior que um spray, né? Então, você chegar, literalmente jogar tinta e sair fora. Desde muito criança, assim, eu tenho envolvimento com a arte e artesanato sempre fiz, assim, desde criança, sempre fui influenciada pela minha mãe. E eu amo isso, tanto que hoje eu faço arquitetura, porque eu gosto da interação de arquitetura com a arte e eu gosto muito. E eu comecei no grafite fazem 3 anos, me apaixonei muito por isso e quem me ensinou as primeiras técnicas foi meu ex-namorado, o ABS, e agradeço muito a ele. E eu peguei gosto por isso e continuei, e eu não me vejo mais sem fazer isso. E eu também pinto quadros, e o que me fez começar a pintar quadros foi quando eu comecei a grafitar e eu falei assim, cara, eu quero viver da arte, quero pelo menos ganhar um pouco de dinheiro fazendo o que eu amo. E eu comecei a pintar quadros e eu ganho meu dinheirinho, né? Não é muito, porque a maioria das pessoas não valorizam, acho que, é muito caro, ou, não preciso disso, seja qualquer tipo de arte, pode ser música, escultura, pintura, qualquer coisa, a sociedade meio que desvaloriza. Eu sou músico de Ponta Grossa e alguma das minhas atividades é transportar a música pro grafite, as letras das músicas pro grafite. Porque quando não esteja tocando, mesmo assim a mensagem esteja sendo passada através do grafite. As pessoas passam e percebem a composição no dia e tal. Bicho nota 10, poluição visual e anarquia. União provoca espanto em plena luz do dia. Oba, oi, tchau, mocados, e aqui estamos. Prensou e passou mal, teto preto já pintamos. Os sacana, os pilantra, os que te engana, os tira-onda, os anti-onda, olha só que bacana. O bicho era o vício, mais um risco, muro cinza. Grabicho, trapiche, pular de ponta, picho ninja. K5 e mais 5 subiram na telha de zinco. Não brinco, tá escrito rota e por isso eu trinco. Mano, o picho é letras simples, assim, a galera faz geralmente reto. E tem vários estilos no Brasil, na real, né? O estilo do sul aqui, puxado do Paraná, São Paulo. A galera faz o picho reto, que é geralmente simples, reto, e usando geralmente a estética da cidade, a geometria da cidade para encaixar o rolê assim. Aqui na parte do sul, né? Puxando pro Rio de Janeiro, já é Sharp, que a galera faz tag. Tag é umas letras juntas assim e tal. A galera faz geralmente rapidão, como se fosse uma assinatura. Todo mundo tem uma assinatura na RG. Aí a assinatura do cara é a tag. Todo mundo faz isso. Aí no Rio de Janeiro, assim, pelo que eu vejo, a galera só faz isso, né? Diferente da pichação dos outros lugares. E eu curto pra caralho, eu acho bonito pra caralho, porque tem toda uma... Não é apenas um rabisco na parede, tem toda uma parada por trás disso, tá ligado? Tem a simetria, tem que você tem que se destacar de tudo que tem à tua volta. Se tiver um grafite bonito, colorido do lado, por que a tua pichação não vai se destacar? Então ela tem que ter um diferencial, ela tem que ser retinha, tem tudo uma parada por trás. Isso daí não é apenas um rabisco, né? Na minha opinião. Sempre na história você encontra uma disputa entre a questão do que é arte e o que não é arte. O que, por exemplo, se pode considerar como esteticamente aceito e o que deve ser considerado como uma ofensa estética e assim como um tabu, um desvio e nesse caso como um crime. A questão relativa ao consentimento do proprietário relativa à permissão, né, da pichação ou do grafite nas paredes é um elemento central do direito penal, na medida em que você precisa ter uma vítima, ou seja, você precisa que haja violação de um bem jurídico. Nesse caso, com o consentimento evitaria isso. Mas no fundo, essa grande questão a respeito da criminalização ou não, dessas formas, né, de expressão populares, de expressão
artística tem mais a ver com essa questão da estética, ou seja, o que é arte, o que pode ser considerado arte, o que pode ser considerado uma intervenção legítima, né, de expressão nas sociedades. Por exemplo, essa diferença que se faz entre grafite e pichação, ela é uma diferença ilusória, porque no fundo, quando nós falamos de grafite, de pichação, estamos falando de um rol complexo de elementos que envolve tanto tentativas de expressões, como tentativa, por exemplo, até mesmo de poesia, tentativa de manifestações políticas, como já dizia o próprio Raul Seixas, né? Quem não tem o papel dá o recado pelo muro. Mas por outro lado também tem uma questão identitária, que pode ser localizado, por exemplo, nas pichações relacionadas a grupos, né? Então, em suma, o que estamos falando é uma forma de expressão popular que se tem e que obviamente é criminalizada de forma intensa, não pela lei, mas por exemplo, pelos próprios operadores. As consequências de quem é pego, por exemplo, pichando legalmente é muito baixa, mas na prática, o que pode acontecer com um jovem que é pego, por exemplo, se expressando, colocando na parede, por exemplo, a uma posição política ou uma crítica? Né? Pode acontecer, né, lesões corporais graves, né? Pode acontecer, por exemplo, formas de tortura, como nós vemos aí em vários vídeos, né, que tem na internet. Por exemplo, os jovens sendo pichados, né, no próprio rosto. Então o que nós temos, na realidade, é isso, é esse confronto de estética, esse confronto de quem pode falar o que na cidade, quem pode ocupar a cidade, quem pode pichar na cidade, quem pode escrever nos muros, né? E obviamente, né, a forma mais hegemônica de expressão não permite, né, a voz popular, a voz comum, a voz, né, do povo, que é quem é que ocupa os muros e de forma muitas vezes muito bela, como aqui, né? Os caras da correria sabem o que é dito. Quem entende sabe o que nos muros da cidade é escrito. Indigna, imagina, 3 malucos às 3 da matina, com as tintas, com as mina, parado na esquina. No escuro o muro pergunta, quer que a velhinho, os malucos retrucam. Cara, eu geralmente desenho assim e tal, às vezes a gente tá com a galera assim, reunida, geralmente a gente se reúne assim. E o círculo de amizade minha se fechou basicamente por pessoas que pintam assim, ou mais próximas assim, né? Tem amigo de vários outros rolês, mas geralmente a gente se reúne aqui em casa, a gente começa a desenhar e tal, e já sai uma letra, de outro já fala, mano, faço isso aqui, faço isso ali e tal. Geralmente é nesses rolês assim, tipo, porque a amizade vai além da tinta, então nesses lugares assim que a gente sempre tá desenhando e é assim que que é o nosso processo criativo. O meu, por exemplo, né? É sempre quando eu tô com a galera assim. Porque reúne uma galera que pinta bem, né? E, digamos assim, expõe o grafite de uma forma bem, de uma qualidade de trabalho bem feito e tal. Por outro lado, essa mesma galera que faz esse tipo de trampo também já tem a sua versão mais, digamos assim, dos princípios do grafite, né? Que é rolê não autorizado, pichação, pintar trem. E tudo isso reunido, eu acho que é um ganho para a arte, para a sociedade assim, em geral, né? E a questão de preconceito assim que a sociedade tem e que outras pessoas têm com a gente é muito grande, até porque o grafite começou sendo um protesto, então isso já vem de muitos anos atrás. E é meio que normal isso, eu até entendo a sociedade ter preconceito com a gente. E até pelo fato de eu ser mulher, tem 2 lados, assim, tem o preconceito e o assédio dos homens. Até porque são poucas as mulheres que estão nesse meio, então eles meio que glorificam as mulheres que fazem isso e falam coisas que não devem. E às vezes chamam a gente, vamos sair fazer rolê com outras intenções, então isso dói. E também a questão de mulher, sexo frágil, e você não é capaz de fazer isso é para homens, então isso eu sofro bastante. Não, os caras aqui de Ponta Grossa até não muito, eu gosto muito deles, assim, mas sempre tem, não diretamente, mas indiretamente eu sinto que tem bastante preconceito. Então as pessoas acham que existe só essa dualidade entre grafite e pichação aí, mas é muito, muito além disso.
muito grafiteiro só faz grafite, muito pichador só faz picho, e muito grafiteiro também faz picho, e ao contrário também, porque é um mesmo meio, né? Então é a mesma coisa que você falar assim, não, você tem que gostar de uma coisa e fazer isso pro resto da vida. Não é assim, às vezes o cara começa no picho, vai evoluindo, vai fazendo um bombe, depois quer se arriscar no woodstyle e de repente quando vê já tá trabalhando com isso, né? Tá vivendo disso. Conheço muitos artistas que começaram na pichação e hoje em dia sobrevivem da arte, né? Então é digamos assim, um hobby que tem muitas vertentes, né? Você pode passar a ganhar dinheiro com isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo um artista, amigo nosso, assim, que tá ganhando dinheiro com isso. Pintar seu tag com rolinho, hoje é stencil, etiqueta, canetão, postar, escreve. Quando eu lembro das treta, riscava, sprayou no get, invisíveis, infames, e muita gente entende nada sem... Então, pra mim eu acho que a pichação é mais com modo de protesto mesmo, né, mano? O bagulho é mais pra rua, assim, né? O bagulho surgiu mais na época de 80, né? Migrou, tipo, no movimento punk, hardcore que tinha antigamente, que era mais forte os movimentos, assim, que eram os caras que eram mais envolvidos na rua. E eles começaram mais com um modo de protesto também, tipo, tiraram as letras de algumas capas, assim, de disco, de vinil das antigas. As capas que as letras já eram mais diferentes, os caras foram aprimorando, tipo, copiando e aprimorando e lançando, tipo, essas logomarcas ali também. E mais aqui pro sul, aqui o que predomina mais é o picho reto, né, mano? Que é mais, tipo, alguns não vê como arte, né? Quem a sociedade, tipo, a pichação, ela se comunica com a pichação mesmo, né, mano? Ela é como que eu posso dizer? Ela é uma arte que não é reconhecida aí por muitos, é mais pra afrontar mesmo, é como modo de protesto e como pra atingir mesmo a sociedade, né, mano? Pra quem não gosta. Ela não é pra ser bonita, né, mano? É uma parada pra ser mais um afrontamento aí com o sistema, né, mano? Tipo, pra verem que o negócio não é só a beleza, né? Por mais que tenha beleza na pichação e muitos não consigam ver. Então, como existem várias vertentes, né, do grafite, cada digamos, modalidade do grafite exige um lugar diferente. Por exemplo, se você quer fazer um painel, você vai precisar de um espaço grande. Se você quer fazer uma pichação, você vai procurar lugares que a tua pichação fique por mais tempo. Você não vai procurar uma loja que no dia seguinte, se faz de madrugada e no dia seguinte já apague teu rolê. Você vai procurar fazer um lugar que fique por bastante tempo, né? Igual a gente tem rolê de 2011 aí, tem cara que tem rolê de 20 anos atrás e tá vivo ainda na cidade. E também tem gente que gosta de fazer prédio, procura fazer prédio e escaladinha, que vai ter um reconhecimento maior, digamos assim, pelos pichadores, né? Tem gente que gosta de fazer em lugar mais mocado, assim, por exemplo, beco e essas coisas, que só para quem frequenta o lugar vai conhecer a tua pichação. Mas normalmente é lugar abandonado, lugar que teu grafite fica ali mesmo, né? Teu grafite, tua pichação que fica por bastante tempo, porque é muito desprazeroso você fazer um trampo num dia e chegar no outro dia para tirar a foto e não tá mais lá, né? Mas também, se você quiser fazer um grafite, por exemplo, que a cidade inteira fique conhecida, uma pichação que todo mundo veja, aí você vai procurar shopping, vai procurar lugar que seja bastante movimentado, né? Pode ser que no dia seguinte você passe lá e já tenha apagado, mas naquele tempo que ficou ali, todo mundo já viu teu rolê, todo mundo já viu tua atitude. Então, cada modalidade do grafite exige um lugarzinho diferente, né? Tem gente que prefere pintar pré-fabricado, tem gente que prefere pintar chapisco, e tem gente que só pinta lugar liso. Desde os tempos mais antigos, homens riscavam cavernas. O amigo assobiou, sujou, hora de sebo nas canelas. Olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos embora! Vamos! Agora!
CRIO tem aqui em Ponta Grossa, em todo lugar tem CRIO, e é massa porque geralmente é uma CRIO e depois se expande e vira um círculo de amizade. Eu faço parte de uma CRIO que é VD Ponta, o nome da CRIO. Ela se iniciou em 2011, assim, no meado de 2011, assim. Juntou toda a galera que tava... Porque 2011 assim, foi um boom para a cidade de Ponta Grossa, que várias gente começaram a pintar, assim, várias pessoas começaram a se envolver com tinta. E a gente criou o VD Ponta. E esse círculo de amizade virou além de tinta, né? A gente se conhecia através da tinta e virou um círculo de amizade de parceria, assim, de irmandade. E isso existe não só na nossa, como várias CRIOs. Várias pessoas fazendo, deixando o nome da galera. A nossa CRIO é em 5, eu, tal, Ciclano, Beltrano. Você faz um rolê, você não está representando só você está levando o nome da tua galera longe. Nem tem um mano nosso que ele está lá no Nordeste, o cara tá fazendo vários VDP lá, várias nossas CRIO, então ele tá, não é só ele lá, ele tem mais 9 pessoas junto com ele lá, então a CRIO é como se fosse um time de futebol, como se fosse comparar com você. Um grupo de pescador, assim, eu tenho mais 4 amigos, a gente sempre viaja, pescar, a gente faz Mato Grosso, então essa é a CRIO deles, é a galera. Essa é uma parada que também traz muita amizade e depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter umas amizades diferentes, e, tipo, marcar rolê com os caras pra sair na noite, e, mas pra ter uma amizade mesmo e pra fazer junto com você o que você gosta, né, mano? Quem entende sabe o que nos muros da cidade é escrito. Indigna, imagina, 3 malucos às 3 da matina, com as tintas, com as mina, parado na esquina. No escuro o muro pergunta, quer que a velhinho? Os malucos retruca, pintar seu tag com rolinho. Hoje é stencil, etiqueta. O município, ele obviamente se preocupa com essa questão da estética, mais uma vez, não podendo esquecer do plano de fundo que há uma disputa pelo que é estético e o que não é estético, ou seja, o que é arte e o que não é arte. E obviamente isso se tenta fazer através de legislações municipais, tentando ampliar a punição, ampliar a consequência punitiva sobre determinados atos, além do que se espera na esfera federal, ou seja, a esfera federal criminaliza o ato, mas o município cria uma outra lei ampliando isso em certa medida, como por exemplo aplicando penas de multa para quem for pego pichando. No meu ponto de vista, enquanto jurista, enquanto sociólogo, é inconstitucional na medida em que você está fazendo uma legislação municipal inferir um comportamento que já é criminalizado pela lei federal, então me parece uma violação. Todavia, essa discussão também entre o que é constitucional e o que não é constitucional, ela é irrisória quando ela confronta com a realidade. E a realidade qual é? A realidade é que as pessoas querem ocupar as cidades. Essa que é a grande questão. Os jovens negros periféricos querem ir no shopping center, querem ter espaço de lazer. E não tem, né? Ou seja, são muitas vezes, de maneira muito categórica, qualquer reportagem, você consegue encontrar informações sobre essas. Assim como eles querem, por exemplo, poder se expressar. Assim como eles querem, por exemplo, poder dizer as coisas. Eu vejo várias pichações, inclusive, durante muito tempo me inspirou isso, porque várias delas com um teor político, um teor assim muito interessante. Eu nunca vou esquecer de uma que tinha no começo do Jardim América, que falava: enquanto não existir igualdade para os pobres, não haverá paz para os ricos. Então, por exemplo, esse tipo de expressão diz muito sobre a sociedade. Mais do que combater, nós deveríamos incentivar, nós deveríamos estudá-la, nós deveríamos tentar compreender como isso expressa um sentimento, como isso expressa uma forma de viver no Brasil e uma forma de viver em Ponta Grossa. Espero que as pessoas vejam e não recriminem como depredação, como degradação da área urbana, porque ela faz uma interface, interage com o ambiente que as pessoas passam. Só isso. Nada mais que isso.
Nunca pintar seu tag com rolinho. Hoje é stencil, etiqueta, canetão, postar, escreve. Quando eu lembro das treta, riscava, sprayou no get. Invisíveis, infames e muita gente entende nada. Sem rastro na madruga, sem gente na rua é a cara. É um porteiro, a porta de entrada, pronto o terraço. São momentos certeiros, nunca chegarão cabaços. Dirty Hands inspirou numa só frase e eu explico. O mais esperto sempre vai ganhar o mais alto pico. Na rua cê me encontra, um dia vai entender. Sociedade me ignora, de manhã todos vão ver. Meu protesto é ilegal, pode filmar em HD, mas a real do que acontece é só na hora do rolê. Na rua cê me encontra, um dia vai entender. Sociedade me ignora, de manhã todos vão ver. Meu protesto é ilegal, pode filmar em HD, mas a real do que acontece é só na hora do rolê.